na autoridade e no poder do nome de Jesus, falar um assunto aqui muito importante, de extrema necessidade, que é a respeito da vida do ser humano. A vida, na verdade, pertence a Deus. Deus que fez o ser humano, e a vida, só Ele tem o poder de dar e de tirar a vida do ser humano. Mas, lamentavelmente, existe milhares de pessoas no mundo que não pensam assim e cortam o fio da existência do seu semelhante sem pensar, uma maneira simplesmente degradante. No livro do Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus deu a Ezequiel por atalaia sobre a casa de Israel, e era para Israel mostrar o que é certo e o que é errado, o pecado e o que não é pecado, porque se alguém perecesse na sua incredulidade sem ouvir a voz de Deus através da pessoa de Ezequiel, Deus requereria de Ezequiel o seu sangue. Então a responsabilidade é muito grande. E a respeito desse fato aí que está em evidência na mídia, na vida das pessoas hoje, que é a respeito da concepção, da interrupção da concepção da vida, isso é um crime monstruoso. É um crime bárbaro. Isso é homicídio. A Bíblia diz no livro do Salmo 139, versículo 16, especificamente, que o salmista disse: Senhor, os teus olhos me contemplaram, me viram ainda eu informe no ventre da minha mãe. Então Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, Ele, na sua presciência, Ele conhece tudo e sabe de tudo. O Jeremias, capítulo 1, versículo número 5, a Bíblia diz que Deus escolheu Jeremias antes mesmo de Jeremias ser formado para ser um profeta sobre a nação de Israel. Jeremias 1:5. No livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15, aconteceu um fato no Egito, quando Israel ainda estava cativo lá no Egito, a nação de Israel, quando José foi para o Egito e, consequentemente, a nação de Israel, o povo de Israel, se multiplicou sobremaneira e mudou o rei. Um outro rei assumiu o governo que não conhecia a história de Israel. Eu estava lendo sobre esses reis, a vida desses reis e o nome desses reis, que decretaram a matança dos mancebos, dos meninos do sexo masculino, das hebreias, e deram ordem, o rei deu ordem às parteiras para que as parteiras não permitissem que as hebreias tivessem sucesso no parto, que as crianças viessem a ser mortas no parto. A interrupção da vida dos hebreus seria no parto. E Deus usou as parteiras não deram ouvido à voz do rei. E por consequência disso, Moisés foi protegido, foi poupado, e Moisés tinha sido escolhido para ser o libertador de Israel, o condutor da nação de Israel em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Se isso não tivesse acontecido essa interrupção da vida, o plano de Deus seria frustrado. E o plano de Deus não pode ser frustrado, porque Deus tem zelo pelos seus desígnios, pelos seus decretos, pelas suas orientações, pelas suas determinações. Ele vela com a sua palavra para que a sua palavra se cumpra. E então, também temos um fato que quando Herodes o Grande, Herodes era um bandido, um criminoso, mas era o rei. Na ocasião em que Jesus nasceu, Herodes era o rei. Ele que governava. Ele matou seu pai, matou sua mulher e participou da morte de 3 filhos que procederam dos seus lombos. Então ele era um homicida acostumado, era um bandido, um criminoso que deveria estar preso e não governando a terra, na ocasião que era um império mundial, o Império Romano,
O Império Romano durou do ano 146 a.C. até 396, 476 depois de Cristo. E, na verdade, 476 depois de Cristo. Se fundiu em dois, Oriente e Ocidente. Mas foi um grande homicida, ele decretou a morte dos meninos de 2 anos para baixo da Judéia e de toda a cidade circunvizinha, para que nessa matança, nesse crime gigantesco, Jesus fosse alcançado pela sua mão e também fosse morto. E se Jesus fosse morto, o plano de Deus não se concretizaria e nós não estaríamos aqui libertos, salvos, transformados pelo poder do Evangelho. Porque Herodes intentou matar Jesus, decretando a morte dos inocentes de 2 anos para baixo em toda a terra naquela ocasião. E é assim que se sucede, meus amados. A Bíblia Sagrada fala também no livro de Atos Apóstolos, capítulo 9, a respeito de um homem chamado Saulo. Saulo se converteu a caminho de Damasco, no capítulo 9 do livro dos Atos Apóstolos, e quando ia com carta e recomendações das autoridades para prender os cristãos em Damasco, mas o plano de Deus é um e o do homem é outro. E Paulo encontrou-se com Jesus ao caminho de Damasco e a sua vida mudou plenamente e ele de perseguidor passou a ser perseguido. Naquele exato momento ele se converteu ao Evangelho e mudou de vida e tornou-se o maior pregador de todos os tempos. Inclusive tem 13 livros registrados no Novo Testamento, que é de autoria do apóstolo São Paulo. Porque a sua mãe, quando ele foi concebido, não foi uma criminosa, ela permitiu que quando ele foi concebido, permitiu que ele fosse gestado durante 36 semanas e viesse à luz do mundo, para que ele fosse a grande autoridade de Deus na terra, escrevendo 13 livros, se tornando o maior pregador de todos os tempos, o apóstolo São Paulo, nascido na cidade de Tarso. Saulo de Tarso foi transformado no Paulo, o grande pregador da palavra de Deus. E nós olhando para o livro de Gálatas 5:21, Apocalipse 9:21 e Apocalipse 22:15, a Bíblia fala sobre os homicidas. Os homicidas, eles não vão herdar o reino de Deus. Você poderá escapar da lei da terra. Você comete um homicídio e é enquadrado no livro da lei penal e é julgado e condenado. Mas se você escapar da lei da terra, você não vai escapar da lei de Deus, porque os homicidas não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5:21, Apocalipse 9:21 e Apocalipse 22:15, você pode ler aí no teu aposento. E essa é a grande verdade. E a Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 32, 32 versículo, capítulo 1 da Epístola Universal de Paulo aos Romanos, que não somente aqueles que cometem o crime, como aqueles que consentem também aos que cometem o crime, são coniventes com o crime, são coautores do crime e vão ser enquadrados por participantes do crime na lei de Deus, porque foram coniventes com o crime. Você pode ler, você que é uma autoridade, que é um religioso, que é um deputado, que é um senador, que é um juiz, você pode ler em Romanos os 32 versículos, capítulo 1, mas particularmente o versículo 32, que aqueles que consentem, criam leis, aprovam leis, ou assinam, autorizam esses decretos para que essas atrocidades, esses crimes sejam cometidos, você será conivente com esse crime e você vai ser julgado e penalizado e, consequentemente, vai sofrer sérias consequências no grande julgamento final. A Bíblia Sagrada fala, no livro de Êxodo, que não é para nós matar, não é para derramar o sangue, não é para cortar o fio da existência de um ser humano, ainda mais um inocente e informe no ventre, que não tem como se defender. Se você está agindo dessa maneira, você é um homicida, você é um criminoso e você vai ser penalizado, vai sofrer sérias consequências.
na tua vida, até mesmo aqui na terra, mas consequentemente, após você partir para a eternidade, no grande juízo em que você vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. A Bíblia fala, no livro de Apocalipse, São João, capítulo 20, versículo 11, no grande trono branco. Esse grande trono branco será julgado por um juiz, e um juiz que julga com retidão, com eficiência, com decência, com equidade e com muita severidade, que é Jesus de Nazaré. Jesus foi morto, ressuscitou, subiu aos céus. Hoje ele é advogado, hoje ele advoga a tua causa, ele pleiteia a tua causa diante do Pai. Mas ele vai ser o grande juiz que, diz a Bíblia no capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse, que diante do grande trono branco, todas as pessoas hão de comparecer, vivos e mortos. O inferno devolverá os mortos que nele há, a morte devolverá os mortos que nele há, o mar devolverá os mortos que nele há. Todos comparecerão ante o grande tribunal de Cristo. E diz a Bíblia que abrir-se-ão os livros, e os mortos serão julgados pelo que estiver escrito nos livros, segundo o que tiverem feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E abrir-se-á outro livro, que é o livro da vida do Cordeiro, e aqueles que não foram achados os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, no livro de Jesus, no livro da vida, serão julgados, condenados, penalizados e lançados no lago de fogo, aonde arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então, meu caro amigo, seja você leigo, sábio, pobre, rico, servo ou uma grande autoridade na terra, eu vou te dizer uma coisa para você. Preste muita atenção nas palavras desse servo do Deus vivo que está falando nessa hora. Não cometa nenhuma atrocidade, porque você não escapará do juízo de Deus. Você pode escapar do juízo dos homens, mas do juízo de Deus jamais. Apocalipse, capítulo 20 e versículo número 11. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e repreenda o poder das trevas, os demônios que estão agindo na terra para destruir a vida, a família e o amor que nós deveríamos ter pelo nosso Deus e a nossa fé, mas nós não abriremos mão das nossas visões, das nossas concepções, do nosso objetivo. Jamais seremos vencidos, venceremos na autoridade e no poder do nome de Jesus. Deus que te abençoe, te guarde e te dê vitória na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.